Queridos, está muito, muito, muito forte no meu coração, nos nossos corações, esse tema de viver o melhor em Deus. Como é impressionante quando nós temos a intimidade com o Espírito Santo. Nós estávamos conversando hoje com o Ismael e chegamos um exemplo tão legal da intimidade com Deus, porque se nós estamos conversando aqui, você está me ouvindo, nós estamos muito perto. Mas se a gente começa a se distanciar, se amanhã você está lá do outro lado da rua e eu estou lá na outra quadra, você até ouve, mas com um pouco de dificuldade. E se depois da manhã você está lá na rua Joinville, e eu já estou quase lá no Jardim Itália, eu vou gritar para você e talvez algumas palavras você não compreenda direito. Pode até ouvir que está falando, pode até ouvir que está dando uma palavra para você, mas talvez você não compreenda aquilo que eu estou te pedindo, porque está muito longe. Assim é a nossa vida com Deus. Assim é a nossa intimidade com o Senhor. Nós precisamos nos achegar a Deus. Nós precisamos ter intimidade diária com o Senhor. Não podemos esperar somente o domingo para nós lermos a Bíblia. Não podemos esperar somente o domingo para receber uma oração poderosa como essa que você recebeu nesta noite, para louvar ao Senhor, para orar por nossa vida financeira. Nós temos que estreitar o relacionamento. Estreitar o relacionamento. Ou seja, nós precisamos ter um relacionamento de perto com Deus. Se nós queremos viver o melhor de Deus, nós precisamos estar em Deus. Viver em Deus, andar com Deus. Nós falamos de Abraão agora aqui. Abraão era um homem que andava com Deus. Era um homem que ouvia Deus. E ele discernia a palavra de Deus. E ele fazia tudo aquilo que Deus lhe falava, porque não tinha dúvida. Irmão, alguém que está de longe e te dá uma palavra de bênção, mas se você não entender, não tem como fazer. Não é verdade? Se de longe você está ouvindo, você pode distorcer alguma coisa. Ou vai chegar um momento que você está tão longe que você já não ouve mais a voz de quem está falando contigo. Deus está falando todos os dias. Não tem um dia específico para Deus falar. Temos o culto aqui, onde nós vamos ministrar uma palavra, nós vamos ministrar algo para a tua vida, para o teu coração. É claro que é um dia específico, mas você precisa ter a intimidade de ouvir Deus todos os dias. Todos os dias você toma decisões na tua vida. A palavra de Deus me diz que Abraão e Ló estavam tendo um problema. Os pastores de Abraão estavam contendendo com os pastores de Ló. Sabe por quê? Porque eles estavam prosperando. Ei, na prosperidade eles estavam tendo problemas. Querido, a vida cristã não é só um mar de rosas. Ouça o que Deus está falando contigo nesta noite. Eles estavam prosperando, já não estava cabendo mais a prosperidade dos dois no mesmo lugar. E aí, Abraão tomou uma decisão, mas ele tomou uma decisão por conhecer Deus. Ele falou para Ló: nós precisamos nos separar. Nós precisamos nos separar. Não está dando certo. Se você falar que vai para a direita, eu vou para a esquerda. Se você falar que vai para a esquerda, eu vou para a direita. E assim vai acontecer. E Abraão deixou Ló escolher.
E Ló cresceu o olho na Campina do Taquaral. Ele cresceu o olho na Campina. E falou assim, então eu posso ir para Campina? Eu fico pensando, Abraão falando para ele assim, ó, vai, vaza. Mas você vai ficar com o deserto? Vou. Mas não tem problema você ficar com o deserto? Não. Eu tenho uma promessa de Deus na minha vida. E quem tem promessa não teme o deserto. Uhul. Se eu fosse você, eu aplaudia, hein? Aleluia! Aleluia! Quem tem promessa não teme o deserto. Quem tem promessa não teme o gigante. Quem tem promessa, quem tem intimidade, quem estreita seu relacionamento com Deus, não tem medo do deserto. O pastor estava falando que quem tem promessa, agora já está falando quem tem intimidade. Não adianta ter uma promessa se você não ouve a voz de Deus. E Abraão ouvia a voz de Deus, e tudo que Deus falava para Abraão, Abraão fazia. Sai da tua terra, sai da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Estava bem o cara, estava bem onde estava, mas ele não hesitou, porque tinha intimidade com Deus. Quem tem intimidade com Deus não estranha a palavra. Quem tem intimidade com Deus não estranha a direção que Deus dá. Quem tem intimidade com Deus sabe que Deus vai lhe sustentar aonde estiver. Você está entendendo, meu irmão? Deus lançou promessas sobre a vida de Abraão. Deus lançou palavras proféticas na vida de Abraão. E Abraão poderia ter perdido, mas ele não perdeu, porque ele tinha intimidade com Deus. Ele vivia em Deus, ele colheu o melhor de Deus, porque ele andava com Deus, porque ele vivia em Deus. Aleluia! Coloque no seu coração, este ano vai ser um ano diferente. Esse ano eu vou viver em Deus. Esse ano eu quero não somente ouvir as promessas de Deus, mas eu quero caminhar, eu quero andar com Deus, eu quero estar na presença dEle. Irmão, a gente nunca sabe quando o deserto vai aparecer. Efésios, capítulo 6, verso 10 diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Seja fortalecido no Senhor. Faça parte da academia de Jesus. Vai ficar musculoso? Não. Você vai ficar cheio do Espírito Santo. Aleluia. Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo não tem lugar para outra coisa. Quem está cheio do Espírito Santo não tem lugar para que o inimigo fique lá batendo na mente lá, olha, não adianta ir para a igreja, olha, não adianta servir ao Senhor, que adianta você ser ofertante, que adianta você ser dizimista, olha, aquela palavra de vitória é para os outros, não é para você não, quem está cheio do Senhor, não dá bola para isso não. Quem ocupa a sua mente com as coisas de Deus, não tem espaço para as coisas do diabo, porque o diabo vive de informação. Nós damos muita informação para o diabo. Deus é onisciente. Deus sabe o que você está pensando aí agora. É o que você está pensando de mim. Deus sabe. Deus está vendo. Mas o diabo não sabe. O diabo sabe o que você fala de mim. Se você fala bem de mim, o diabo fica bravo. Se você fala mal de mim, estou falando de mim, mas quando você fala do irmão, quando fala da irmã. Então o diabo vive de informações. Quando você fica bravo, o diabo vai agir em cima daquela informação. Ah, então ele fica bravo quando o irmão não cumprimenta ele. Ah, então é aí mesmo. Você está entendendo, querido?
Por isso nós precisamos andar com Deus, viver com Deus, estar em Deus. Estarmos cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do poder, cheios da palavra. Olha, o mesmo texto que nós acabamos de ler. Parari, parará. Cadê o texto? Ih, já trocaram o homem lá do computador? Ajuda aí. Eu vou procurar aqui, eu vou achar. É que o vento mudou a página da Bíblia. Quem lembra o que eu li? Gênesis 18? 18? 14 e 18. Ô, irmão, vocês não estão entendendo o que eu estou falando? 14 e 18, isso. Ora, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Hoje é dia de Santa Ceia. Pois ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Pão e vinho. Pão e vinho. O que é o pão? Comunhão e palavra, irmão. Jesus, sacerdote do Deus Altíssimo. Ele nos dá essa oportunidade da comunhão, que é o pão, a ministração da palavra, a palavra de Deus. Esse é o pão que nós nos alimentamos, comunhão e palavra. E o vinho, que é o Espírito Santo. Você pode estar cheio do Espírito Santo, você pode estar com o teu cálice transbordando. Se você não vem para repor, vai faltar. Você precisa estar no meio do povo de Deus. Que aí você come o pão da comunhão e da palavra, e você fortalece. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Você está vendo como a Bíblia é maravilhosa? A Bíblia ela é tremenda, é a palavra viva. Nós precisamos dessa intimidade com Deus, para entender o que Deus está falando. Se estamos longe, quanto mais longe, mais difícil de ouvir a voz dEle. E o Espírito Santo está falando nesta noite, não pare de se alimentar desse pão, da comunhão que nós temos, da palavra de Deus, e da unção, do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo está em nós. Aonde nós vamos com o cálice, com o vinho novo. Mas o pão a gente tem que buscar. O pão nós temos que buscar. Buscar na Bíblia, buscar na oração, buscar no jejum, buscar na célula, buscar no discipulado, buscar no culto, buscar na torre de oração, no tempo profético. Nos enchermos do pão. Nos alimentarmos do pão. Eu sei que você conhece aquela frasezinha que diz assim, ó, saco vazio não para em pé. Hã? E quando chega a hora do almoço, você até fala, né? Ah, eu preciso almoçar, porque saco vazio não para em pé. Nós precisamos do pão diário. A palavra, nós precisamos da comunhão, senão saco vazio não para em pé. Por isso tem muito crente caindo, por isso tem muita gente desviando, por isso tem muitos que dormem. E esse dormem que Paulo fala é morte, e morte espiritual. Estreitar um relacionamento com Deus. Está todo mundo entendendo a palavra? Amém mesmo? É? Eu quero que você entenda o que é viver em Deus. Eu separei um texto aqui que fala muito da obediência, Gênesis 26, tudo em Gênesis, né? A gente está lendo Gênesis, estamos pregando em Gênesis, estamos vivendo Gênesis. Gênesis 26, não precisa nem colocar no telão. Se você não quiser abrir na sua Bíblia, eu vou ler alguns versos aqui, preste atenção. Depois você lê todo o capítulo de Gênesis 26. Nós vamos chegar lá, não sei que dia do mês agora, mas vale a pena você ler também esse capítulo.
Gênesis 26. Sobrevindo fome na terra, além da primeira, havia nos dias de Abraão, a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Meu irmão e minha irmã, nessa noite eu quero que você entenda que a obediência a Deus deve ser primordial. Primordial. Primordial a obediência a Deus. Querido, é fácil obedecer a Deus quando tudo está indo bem. É muito fácil obedecer a Deus quando tudo está legal. Quando você abre a porta da geladeira e cai o frango no pé, de tão cheia que ela está. Mas quando há fome na terra, quando o frango cai no pé, você diz um glória a Deus misturado com um ai, porque está indo bem demais. Ganhou a cesta lá do trabalho, cesta de Natal, jogou fora o vinho e a champanhe, né, em nome de Jesus. Come o panetone. Mas e quando a situação é sobrevindo a fome na terra? Mas e quando chega na empresa e ganha a conta? E quando há doença na família? Dá a impressão que a voz de Deus ficou longe. Dá a impressão que a voz de Deus já não é mais voz de Deus. Isso é da minha cabeça. Mas Isaque, mesmo havendo fome na terra, ele teve uma ideia, ele pensou em sair dali. Vamos sair daqui, vamos buscar em outro lugar. E aí Deus fala assim: para aí, não saia, não desça ao Egito. O que Isaque fez? É a voz de Deus, porque ele estava próximo de Deus. É a voz de Deus, porque ele tinha intimidade com Deus. Porque ele conhecia a voz de Deus. Porque ele conhecia o papai. E ele ficou naquele lugar mesmo contrariado. Isaque e os seus homens, ele sabia onde poderia plantar e colher. Ele sabia que naquele lugar não estava frutificando. Mas Deus dá uma palavra para ele: eu vou te sustentar, eu vou te abençoar. E aí ele ouve a voz de Deus, pega o conhecimento dele, a sabedoria dele, e deixa de lado e diz: amém, Senhor. Você está entendendo, querido? Aí a palavra continua, acontece tantas coisas, e lá no verso 12 está o resultado da obediência. A obediência tem resultado, meu irmão, mas a desobediência também tem. E parece, mas não é. Eu penso que leva quase que o mesmo tempo, mas parece que o resultado da desobediência é mais rápido. Dá a impressão que o resultado da obediência demora mais. Você já teve essa sensação? Eu sempre tenho essa sensação. Mas eu tenho a certeza que mesmo que demore, o resultado da obediência vai chegar, em nome de Jesus. Verso 12 do capítulo 26 de Gênesis. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor
o abençoava. Uhul. Isso me lembra de Pedro. Senhor, nós estamos recolhendo as redes. Aqui não dá nada, não pegamos nada a noite inteira. E Jesus diz, lança as redes de volta. Volta no mesmo lugar. E aí o que Pedro diz? Senhor, eu sei que não dá nada, mas minha sabedoria fica de lado. E sobre as tuas palavras eu lançarei as redes. Isaac fez isso, deixou a sabedoria de lado. E sobre as tuas palavras, Senhor. Sobre as tuas palavras, porque tu és o Deus da minha vida. Porque eu te conheço, Senhor. Porque o Senhor já abençoou meu pai. Porque o Senhor lançou promessas sobre a minha família. Ai, irmão, declara isso na tua vida, querido. Declara isso. Pastor, mas Deus sabe das promessas que fez a minha vida, mas o inferno precisa ouvir da tua boca que você conhece o Deus que você serve, que você tem intimidade com Ele. Pode falar, ande na tua casa e diga, a tua promessa vai ser cumprida dentro desta casa, sim, Senhor, porque tu és o nosso Deus. Ei! Eu vou viver o melhor no Senhor. E aí a sabedoria humana, ela se volta contra e diz assim, mas o Brasil está em crise. As empresas estão fechando, não estão mais. Em nome de Jesus, não vão fechar mais. Ah, mas vai levar 5 anos, vai levar 10 anos para o Brasil melhorar. Olha, meu irmão, o meu Deus é poderoso. E o meu Deus não depende do governo. O meu Deus depende da minha fé. Deus não depende do governo, Deus depende da tua fé, meu irmão. Se você crer, vai acontecer, em nome de Jesus. Verso 13. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois, e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja. Irmão, vamos fazer um parênteses aqui. Cuidado com os filisteus, tá? Os filisteus têm inveja. A gente pode testemunhar, a gente deve testemunhar, mas toma cuidado com os teus projetos, tá? Tem muito filisteu de olho. Tem muito filisteu de olho nos teus projetos. Uma vez eu fiz um projeto de construção da minha casa e veio um filisteu e olhou assim e falou assim, bonito o teu projeto, hein? Falei, bonito. Quando que você vai começar a construir? Eu falei, o mês que vem. Ih, isso aí vai demorar. E até você fazer tudo isso. Olha o filisteu aí, com inveja. Sabe o que eu falei? Ô, filisteu, nem que leve minha vida inteira, mas eu vou fazer. Tome cuidado com os teus projetos, cuidado para quem você conta a tua vida. Tome cuidado. Parênteses aberto ainda. Não está no script. No meu, mas do Espírito Santo está. Toma cuidado. Testemunha depois que tiver concluído, tá? Testemunha depois que tiver pronto. Ah, mas a Bíblia diz que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Mas o anjo vai fazer aquilo que você não pode fazer. E fechar a boca de vez em quando você pode fazer. Você consegue fazer, né? Consegue, né, irmão? Ah, consegue. Eu sei que às vezes a alegria da conquista é tão... Está dando certo, já deu tudo certo. Não assinou ainda, não conta para ninguém.
Fala com Deus, ora a Deus. Fala para o Senhor, Senhor, sustenta esse projeto até o final. Toma cuidado, irmão. Tem discipulador, é um homem de Deus, uma mulher de Deus, compartilha com ele. Tem pastor, compartilha com o pastor. Fala com o Espírito Santo, dobra o joelho. Depois que tiver tudo pronto, assinado, está na mão, o documento está na mão, daí sim. O meu Deus é poderoso. Fui mostrar o projeto da minha casa, e a minha casa, quando eu construí, ela tinha 60 metros quadrados, não tinha nem muro na frente. E o filisteu olhou. Tinha 2 filisteus falando, não vai dar certo isso aí não. Toma cuidado que não vai dar certo isso aí não. Mas tinha gente de Deus também do meu lado falando assim, em nome de Jesus você vai conseguir. Querido. Querido. Por isso que é preciso o pão, a comunhão. Ter pessoas que te incentivam, pessoas que te colocam para cima, pessoas que digam assim, realmente é difícil, mas Deus te sustenta. A entrar naquela empresa lá, meu sonho é entrar naquela empresa, meu primo tentou, meu irmão tentou, meu vizinho tentou, todo mundo tentou. Ninguém conseguiu. Aí você fala assim, é verdade, né? É difícil mesmo. Não, querido. Não, querido. Querida, quem te chamou é poderoso para sustentar. Quem te chamou é poderoso para te dar abundantemente, além daquilo que você está sonhando. Sabe o que é isso, querido? Sabe o que é isso? Além daquilo. Além daquilo. Sabe qual era o sonho de Abraão? Era ter filho, mas ele era estéril. Daí ele casa com Sarai, que não era Sara ainda. Sarai. Sabe qual que é o meu sonho, Sarai? É ter um filho, mas eu sou estéril. Ela falou, eu também sou. Então se achamos, né? Mas Deus deu uma palavra. Deus deu uma palavra. Pai de nações. Mãe de nações. Deus está te dando uma palavra nesta noite. Levanta a mão para o céu aí, querido. Você vai viver o melhor dele esse ano, em nome de Jesus. Vai para lá, irmão José, aplaude aí. Verso 17. Não, perdão. Verso 15. No 14, quando ele fala, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Isso era Abraão. Os filisteus tinham inveja de Abraão. Verso 15 diz, e por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Verso 18, e tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhe havia posto. Cavaram os servos de Isaque, no verso 19, se você está acompanhando. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo, essa água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Olha o projeto de Isaque. Cavou o poço que havia sido entulhado
Os filisteus haviam roubado o poço de Abraão, taparam o poço. O sonho de Abraão eles tentaram tampar, tentaram roubar o sonho dele. E aí Isaac foi lá, desentulhou o poço e brotou água de novo. Aí o inimigo ficou de olho. Como que ele consegue? Mas como que ele está conseguindo? Deve estar roubando. O cara levanta cedo, trabalha até tarde, vai para a escola, vai para a faculdade, vai fazer o curso, estuda, vai dormir de madrugada, e aí quando começa a cavar o poço e começa a brotar água, está roubando. Aí os filisteus começam, só pode estar roubando. Está roubando. Olha lá o pastor está de caminhonete, está roubando a igreja. Da onde que vai roubar? Da igreja. Esquece que não é um pastor que se tornou empresário, era um empresário que virou pastor. É diferente. Roubaram o poço Ezeque, contenderam com ele. Então Ezeque era lugar de contenda. Irmão, aquele que serve a Deus, aquele que ouve a Deus, não está livre de passar por momentos de contenda. Mas aquele que serve a Deus, aquele que segue ao Senhor, aquele que ouve a voz de Deus, sabe lidar com a contenda. Que não é o bairro Contenda que eu estou falando. Não, adversidades. Sabe lidar com as adversidades. Porque ele ouve Deus. Irmão, dia 23 de dezembro teve uma contenda na rua de casa. E 2 vizinhos entraram na bordoada. Mas no soco mesmo. Mas assim, 2 guri, um de 60 anos e outro de 45. Criança a gente entende, né? Criança acontece isso, acontece com criança. Brigar por causa de cachorro. Que um construiu na frente da casa do outro, e aí o cachorro estava cuidando da construção dele lá estava latindo a noite toda. Um advogado e outro empresário, dono da metade do Uberaba. Saíram na rua, discutiram, entraram na bordoada, irmãos. Entraram na bordoada. E o mais velho bateu no mais novo. Eu não queria contar essa fofoca, mas... Bateu na cara do advogado. O empresário bateu na cara do advogado. Ficou estendido no meio da rua. Que coisa feia. Que coisa horrorosa. Que coisa feia, irmãos. Não tem Deus no coração. Está longe de Deus. Agora não pense que é só dando bordoada na cara um do outro que é feio. Não tem palavra na boca de crente que é horrível. Crente que não ouve a voz de Deus, que está longe do Senhor. Quando ele chega em Ezeque, em vez de ele ganhar, ele perde, porque ele não controla a sua boca. Que difícil isso, irmãos. Tem palavras que são piores do que o soco que o seu Zé deu na cara do Fernando. Tem palavras que são piores. Por isso nós precisamos ouvir Deus. Isaac ouviu Deus, mas sabe qual é o problema do ser humano? Quando o ser humano faz algo e alguém vem e lhe toma, ele diz assim, não, eu sou crente, mas não sou capacho do diabo. Já está debaixo do pé do cão. Já ficou debaixo do pé do cão. Só com essa frase, de não sou crente, mas não sou capacho do diabo. Sou convertido, mas minha canhotinha não. Isaac poderia ter feito isso, tinha muitos homens. E ele venceria talvez a batalha. Mas sabe o que ele fez? O pensamento dele foi assim, é melhor perder para ganhar. Ei, fala baixinho só para você ouvir. Tem coisa que é melhor perder para ganhar. Pastor, você me explica isso? Não, não sei explicar. É você e Deus. Tem coisa que é melhor deixar de lado.
Deixa de lado, agora a minha rua é sem saída. O seu Zé vai ter que passar na frente da casa do cara lá todo dia. Que situação, né? Aí depois eu fui lá falar com ele. Eu falei, o que aconteceu? Eu bati na cara do cara lá. Ele falou assim. Eu falei, meu Deus do céu. E daí ele se acalmou e falou assim, e agora eu tenho que passar na frente da casa dele todo dia. Que chato isso, né? Eu falei, pois é. Que chato, né? Quem tem o Espírito Santo, ele pensa antes de agir. Ele precisa pensar antes de agir. Dentro de casa também, marido e mulher. Amém? Ainda bem que minha mulher não está aqui para me dar uma cotoveladinha assim que nem a tua fez aí. Ezeque, houve contenda com ele, mas como ele tinha Deus, ele soube como tratar. Sabe o que ele fez? Ele falou assim, tá vendo? Não dá certo mesmo, vamos parar. Não vamos mais cavar, vamos deixar isso aí para lá. Não, ele foi para frente, porque em Deus não desiste. Quem conhece Deus não desiste, quem tem o Espírito Santo não desiste. E o verso 21 diz, então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna, mais contenda. Eu penso que eles saíram daquele poço falando assim, pode ficar com esse poço. E foram andando e pararam no outro poço e começaram a desentulhar o poço, e o inimigo ficou olhando. E de repente saiu água do poço. A água daquele poço, vamos lá, vamos tomar dele. E foram lá, olha o que diz o texto. Então cavaram outro poço e também por causa desse contenderam. Irmão, tem algumas coisas que são assim. Você faz uma vez, não deu certo. Aí você lembra da palavra que o pastor disse, não desista. Vai para frente. Hoje não deu certo, mas amanhã vai dar. Então vai para frente, cava o segundo poço e não deu certo de novo. Aí, está vendo? Já cavei lá. O Ezeque, agora estou no Sitna, não deu certo, vamos desistir. Isaac poderia ter desistido, mas não desistiu. Ele foi para o terceiro poço. Olha o que diz a palavra. Partindo dali, cavou ainda outro poço. E como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote. E disse, porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Cavou o terceiro poço. O inimigo olhou e falou assim, chega. Chega. Vai chegar um momento que o inimigo vai dizer, chega. Insista até o inimigo dizer, chega. Até o inimigo falar, chega. Com ele não dá. Realmente ele é um homem de Deus. Realmente ele é uma mulher de Deus. Reobote, o Senhor nos deu largueza na terra. Irmão, não pare no Ezeque. Vá para o Sitna, que você vai chegar no Reobote, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ouça a voz do Espírito. Talvez você tenha tentado o ano passado, você tentou o ano retrasado, não sei quantos anos você está tentando nesse teu projeto. Eu quero te dizer em nome de Jesus, Reobote está chegando. Irmão José, aplaude aí, por favor. Uhul! Eu creio. Eu creio, porque eu sei e conheço o Deus que eu sirvo. Não desista. Verso 23. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas,
porque eu sou contigo. Novamente Deus confirmando a promessa e a aliança com Isaque. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a lenha, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Também, perdão, estou pulando o texto aqui. Eles abriram um poço, agora vá lá, por favor, no verso 32. Nesse mesmo dia vieram os servos de Isaque e, dando-lhe notícias do poço que tinham cavado, lhe disseram: achamos água. Ao poço chamou-lhe Seba. Por isso Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Veja só o que aconteceu. O inimigo, depois do terceiro poço, o inimigo não contendeu mais com Isaque, e o inimigo tentou fazer uma aliança com Isaque. O inimigo reconheceu que Isaque era um homem de Deus. Por que o inimigo reconheceu que Isaque era um homem de Deus? Porque Isaque não desistiu. Porque Isaque estava firme nas promessas do Senhor. Tem uma música, né? Firme nas promessas do Senhor. O inimigo só vai reconhecer a tua autoridade em Deus quando você permanecer firme nas promessas do Senhor, mesmo que tudo seja contrário, mesmo que por um momento ou outro pareça ou venha parecer que você está perdendo, continue firme nas promessas do Senhor. Você acha que o diabo tem medo de crente que ouve a palavra no domingo e segunda-feira diz assim: está vendo, isso aqui não é para mim. O pastor falou aquilo só para os outros, isso não é para mim. O diabo reconhece a autoridade, o diabo reconhece a unção na vida daquele que toma posse da palavra e no meio do deserto diz: essa condição vai mudar em nome de Jesus. Você está me entendendo nessa noite, irmão? Porque tem muito crente que na terceira oração já desiste de orar, desiste de vir à igreja e desiste de servir a Deus. Eu já orei 3 vezes, não mudou nada. Ei! Quem te ensinou isso? Ei, que Bíblia que você está lendo? Da Mônica, do Cebolinha? Porque a palavra de Deus não diz isso, não. Não deve ter sido fácil cavar aqueles poços. Não deve ter sido fácil encarar o inimigo. Mas como ele estava próximo, ele estava vivendo em Deus, ele foi vencedor. Você está entendendo, querido? Enquanto o inimigo estava servindo Isaque, vem cá, vem fazer uma aliança conosco aqui. Agora nós entendemos que você realmente é homem de Deus. Eita! Os homens de Isaque cavaram um poço e acharam água. Irmão, até aquelas pessoas que estão contigo vão viver da mesma unção que está sobre a tua vida. As pessoas da tua casa vão viver e vão provar da unção que está sobre a tua vida. Pastor, você não tem ideia como são os meus filhos. Meus filhos são rebeldes. O meu filho é isso. Pastor, o meu marido, a minha esposa, o meu irmão, o meu pai querido. Permaneça firme, querida, permaneça firme, porque eles vão beber do mesmo vinho que você está bebendo, o vinho do Espírito Santo. Aleluia! Oh! Glória a Deus! Aleluia! E aí acharam um poço, cavaram um novo poço, não foi desentulhado, eles cavaram um poço, ficaram tudo alegres. Olha aqui, correram para Isaque e falaram: olha, meu senhor, nós cavamos um poço
e ele está brotando água, e é deserto aqui, meu irmão. Era no deserto, querido. Aleluia. Você está entendendo? E aí colocaram o nome daquele poço, Seba. Por isso, o nome daquele lugar é Berseba, que quer dizer uma aliança com Deus. Aquele que não desiste, Deus sela uma aliança verdadeira. Deus quer selar uma aliança contigo. Perdão. Deus quer selar uma aliança com uma geração que não desiste, que vence os obstáculos. Aliança do Senhor não é para aqueles que fazem parte do grupo do mimimi, que por qualquer coisinha desiste, volta para trás, desanima, abandona, amaldiçoa Deus, amaldiçoa a igreja. A aliança do Senhor é com aqueles que são fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus. A armadura do Senhor é para contender com os dardos inflamados de Satanás. Dardos inflamados de Satanás. Ismael, Deus falou tanto comigo naquela hora. Ah, pastor, tem dardo de Satanás lá no meu trabalho, porque tem uma garota que está piscando para mim. Não é não, irmão, ela está com conjuntivite. Trouxe cisco no olho dela. Irmão, isso não é dardo de Satanás, querido. Isso não é dardo de Satanás. Isso aí está escrito assim, ó, fuja da aparência do mal, só isso. Fuja da aparência do mal. Eu não tenho problema com isso. Isso não é dardo de Satanás para mim. Dardo de Satanás é quando alguém de dentro da tua casa te trai. Nossa, isso é difícil demais. Meu Deus do céu. Isso é difícil demais. Quando alguém vira as costas para você. Oh, meu Deus. Não é verdade? Permaneça firme. Que o Senhor quer selar uma aliança contigo em 2020. Estar nele. Viver com ele. E ter o melhor dele. Aleluia. É isso que ele quer. Fique em pé, eu quero orar contigo nessa noite.